Bom dia, querido amado irmãos. Queria deixar uma palavra profética em João 1, capítulo 1, verso 32. Olha só. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas os que me mandou batizar com água, esse disse sobre aqueles que virem, desce o Espírito sobre ele, reposa este, é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só, João batizou Jesus, né? E Jesus era o próprio Espírito Santo, olha só. Mas ele deixou esse legado do batismo para identificar que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Olha só. Eu tenho identificado que este é filho de Deus, olha só. João falou, não, eu tenho identificado que Jesus Cristo é realmente Filho de Deus. Porque assim que João batizou ele foi batizado com o Espírito Santo, mas na realidade ele tinha que passar por esse processo, porque ele já era batizado com o Espírito Santo. Mas ele tinha que passar por esse processo para a gente seguir o mesmo processo de ser batizado, de ser salvo por Jesus e ter o Espírito Santo dentro da gente, irmão. Olha só. E Java mostra que era precurso de Cristo. Olha só, qual o Eterno já existia antes mesmo de ele nascer. Além disso, João reconheceu que Jesus era superior, pois por meio de suas obras. Olha só, João ainda reconheceu que João era um homem que só vivia para a obra de Deus, ele não vivia para a família, não, ele não vivia para os bens materiais, ele não vivia para a vontade da carne, ele vivia fazendo a obra de Deus. Então ele viu Jesus, ele falou, poxa, o que eu faço não era suficiente do que Jesus faz. Então ele viu que Jesus tinha um homem maior do que ele, que estava para vir e veio, e ele teve o prazer de ser digno de batizar Jesus. Jesus era superior, pois por meio de suas obras, ele falou, não, ele é superior a mim, porque por meio das obras, ele cura aleijado, ele ressuscita morto, então ele é superior a mim. Eu prego aqui no deserto, se convertei-vos, o Senhor me revela, mas é tudo dele, a obra não é minha, é dele. Olha só, irmão, sua obra redentor livraria a humanidade da condenação do pecado. Olha só, Jesus veio ao mundo, veio no Espírito, habitou numa mulher virgem. Para quê que Jesus habitou? Para morrer pelos nossos pecados, para tirar a gente do pecado, ressuscitar a nossa alma. Olha só, a condenação do pecado batizaria aos que crê. Olha só, se você foi batizado, você não crê, você não será salvo. Se você se batizar e não crer, você não será salvo. Por isso que é bom, antes de se batizar, você ler a Bíblia, você saber o que é o batismo e você não batizar por emoção de outras pessoas. Não, se batizar, você sentir no coração, você sente no coração, esse é o Espírito Santo que está identificando que você tem que se batizar. Crendo com o Espírito Santo, da mesma maneira que usou João Batista. Olha só, Deus que usa você, mas para que isso ocorra, precisa que assumir a sua mansidão em Cristo. Olha só, é Deus que usa a gente na palavra, no louvor, é Ele que usa. Não é a nossa vontade da carne, é a vontade do Espírito. Se você não tiver em jejum, em oração e em renúncia, Deus não vai usar.
Porque Deus só entra em templo, no corpo, quando o corpo é limpo. Quando o corpo é limpo, o corpo realmente é limpo. Ele não é limpo, é o diabo que entra ali, revelando coisas que Deus não está ali naquele negócio. Então, para Deus entrar em você, você tem que estar com o corpo limpo. Você tem que deixar o problema do lado e viver só Jesus. Assumir a sua mansidão em Cristo. Olha só, em Lucas, verso 3, do 1 ao 20, você vai lá, você vai ter uma resposta do que eu estou lendo aqui, tá? Depois que ouviu o testemunho de João Batista, André decidiu seguir Jesus. Olha só, depois que André ouviu o testemunho, porque a gente aqui, meu irmão, para a gente levar a gente para a igreja, para a gente ganhar alma, a gente tem que ter um testemunho bom. Se a gente não tem um testemunho bom, você não vai levar a gente para a igreja, porque a gente estamos aqui para ganhar alma, não estamos aqui para esquentar banco de igreja, não estamos aqui para ter cargo. Não, cargo não salva ninguém, é ganhar alma. Só que você tem que ter um testemunho bom, dentro da sua casa, na empresa, aonde você mora, na sua caminhada. Então Jesus está falando aqui, André decidiu seguir Jesus, e ele creu que o Senhor era Messias, e operando pelos judeus, prostamente anunciou a Simão Pedro e os seus irmãos. Mestre chamou Filipe para os seus discípulos, e este deu testemunho, Natais, dizendo que havia encontrado Cristo, qual antes foi anunciado por Moisés. Veja o comentário. Em Deuteronômio 18, 15, 22, lá você vai ver a resposta também. Pelo profeta princípio Natanael duvidou que Messias pudesse ter vivido de Nazaré, a cidade qual Jesus cresceu. Olha só, Jesus cresceu em Nazaré, mas depois reconheceu que ele era rei, que havia de vir. Olha só, depois que ele reconheceu, olha só, pregar a boas novas. Boas novas é o que? A palavra do Senhor. Olha só, melhor que podemos fazer a fim de que não conhecer Cristo tenha um encontro com Ele. Qual é o encontro com Ele, irmão? Você tem um encontro com Ele, você tem que renunciar à soberba, à mentira, à falsidade, tem que renunciar à vontade da carne, renunciar às coisas do mundo, entrar em jejum, renunciar às coisas da carne e entrar em jejum para ter um encontro com Jesus. Aceitar, crer que o seu poder, por isso não peca. Depois leve o seu levar o seu entes querido até Jesus. Olha só, Jesus foi convidado para ir à festa de casamento em Canaã, na Galiléia. Entretanto, a sexta altura, vinho acabou sem ter condições de resolver o problema. Maria foi a Cristo, comunicou o que havia acontecido. Além disso, ela falou aos pregadores que fizeram tudo quanto mestre ordenasse. Aqueles homens obedeceram. Como resultado, a água posta na talha foi transformada em vinho de qualidade. Olha só, Deus fez a água virar vinho no casamento, mas ele não fez por causa do casamento, ele fez por causa do vinho, ele fez por causa da noiva e o noivo. Ele fez a água virar vinho, mas não é o vinho daqui da terra, do suco da uva daqui da terra, é o do céu. Você vê que naquela época os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles tinham privilégio, porque Deus estava ali junto com ele. Hoje Deus está na nossa fé, está no ar, está na nossa fé, está na palavra, está na nossa busca, né? Superior aos que
Antes foi servido a atitude de Maria a deixar a importante lição, que quisemos ver o Senhor operando milagre. Temos de fazer tudo que Ele disser. Olha só, quando a gente é batizado, a gente tem que estar na dependência de Deus, fazer tudo com permissão de Deus. Você vai pregar o evangelho, você vai louvar, você tem que pedir para Deus te usar. Tudo é permissão. Se você for casar, for conseguir alguma coisa, vive na permissão de Deus, que vai dar tudo certo. Disse, a obediência ordena do mestre, segredo que nos fará desfrutar do melhor do Altíssimo nessa vida. Olha só o que a Bíblia assim está relatando, que a gente viver na obediência da palavra, da obediência de Jesus, a gente vai desfrutar do melhor, irmão, aqui nessa terra. Vamos desfrutar se a gente viver na obediência dele, não é na obediência de amigo, de mãe, de filho, de colega, não, a obediência de Deus. Se a gente viver na obediência de Deus, a gente vai ter o melhor daqui dessa terra. Não é eu que estou falando, não, é o Espírito Santo que está falando, irmão. Hoje eu vivo na obediência de Deus, então, por eu viver na obediência, Deus está suprindo a minha necessidade. Ele não supriu ainda a outra necessidade, porque talvez eu não estou vivendo na obediência dele, de esperar, de pedir esperar. Porque em Salmo 40 fala, espera no Senhor. No Salmo 40, não é isso? Olha só, muitos não acreditam de fato que Maria concebido outro filho. Julga-se isso uma heresia, que não é verdade. Ela foi virgem até Jesus nascer, mas depois o seu casamento com José teve uma vida conjugal normal. Olha só, Maria, depois do nascimento de Jesus foi o primeiro, teve o privilégio. Ela teve outros filhos e ela teve uma vida conjugal. Lá você vai em Mateus, capítulo 1, do verso 24 ao 25, do 13 ao 53 e verso 56. E Mateus 6:3, que diga que esse irmão dos quais tentou tratar seja os discípulos, porém, versos bíblico de João deixa claro que ele detém. Os irmãos de Jesus também desceram a Cafarnaum, em fato de ter gerado outros filhos. Não tornaram Maria impura, porque fez santa, foi sangue de Jesus. Quem fez, é o que está falando que fez santa. Ela foi sangue de Jesus, mas depois que ela teve filho, ela não foi mais santa. Derramando no Calvário esse sangue, da mesma forma torna um santo. Olha lá, depois você vai em Coríntios, capítulo 1, verso 2. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, a mãe de Jesus chamai concordaria com toda veneração que ele dirigida por ele, mas mesmo assim identificou como serva de Deus, nada mais. Olha só, ela contribuiu para o nascimento de Jesus. Ela não era totalmente mãe de Jesus, Jesus só tinha um pai. Ela contribuiu, então ela sabia que foi obra do Espírito Santo Jesus ser habitado ali no ventre delas, só para cooperar para o nascimento de Jesus, para hoje a gente viver as promessas que Jesus deixou para a gente aqui na terra. Olha só, ela contribuiu, então ela não foi totalmente a mãe de Jesus. Ela contribuiu, como eu tive uma mãe de leite. A minha mãe não tinha leite, eu tive uma mãe de leite, mas a minha mãe verdadeira, eu sabia que era, mas eu tive uma mãe de leite, porque minha mãe não tinha leite, então é a mesma coisa. Ela não foi, o pai de Jesus foi Pai, Filho e Espírito Santo, que o pai. Jesus não tem mãe,
Ele teve uma cooperadora para ele vir aqui na terra e passar por tudo que a gente passou e ser diferente. Não tem um homem diferente igual a ele. Ele nasceu do Espírito e ele viveu na carne. Ele não fez a vontade da carne como a gente fez, como Abraão fez, como Salomão, Davi, como esses personagens da Bíblia fez. Jesus, ele foi diferente, irmão. Então nós temos que ser também diferente. Não vai existir um homem igual a Jesus. Não vai. Porque ele nasceu do Espírito, ele não teve mãe, ele não teve família. Ele proporcionou você ter mãe, ter família, ele proporcionou você ter filhos, mas o maior é ele. A gente tem que botar ele à frente de todas as coisas, à frente de um carro, de uma casa, de tudo. Ele é maior do que tudo, porque ele fala: não criai tesouro aqui na terra. Eu deixo essa palavra para cada um que ouvir, em nome do Senhor Jesus. Vai lá, João 1, verso 32 em diante. Que Deus abençoe abundantemente cada um que ouvir essa pregação. Irmão, todo dia eu estou pregando uma palavra diferente, porque Deus está me usando para pregar. Eu tenho vontade de ganhar alma. Minha vontade aqui na terra é de ganhar alma. É de ganhar alma. É de ir ali na feira do Colonial, aqui no São José dos Campos, é pregar o evangélico, é louvar, é de corpo e alma, não é para me aparecer não, porque eu quero ganhar alma. Então eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus, abundantemente. Bom dia para todos.